Inteligência artificial e o mundo atual. E nós, como ficamos nessa história? Se você se interessou por esse tema, fica comigo até o final desse vídeo porque a gente vai falar disso. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Whats, o canal do conhecimento. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a inteligência artificial e a sua evolução no mundo. Para isso, vamos traçar rapidamente aqui a cronologia da história da inteligência artificial. O nosso ponto de partida é o ano de 1956, quando há a Conferência de Dartmouth, que foi organizada aí por grandes cientistas e grandes nomes de grandes empresas, dentre eles os principais Nathaniel Rochester, da IBM, o Marvin Minsky, que foi o criador do SNARK. O SNARK foi a primeira calculadora de sinapses, que remetiam às ligações cerebrais. Temos ali o Claude Shannon. O Claude Shannon foi um cientista também que é tido como o pai da informação, da tecnologia da informação, e ele também tem uma publicação que fala de como programar uma máquina para jogar xadrez. Junto com eles temos aí também o John McCarthy. O John McCarthy também um grande cientista da época, entusiasta, cientista, professor da área de tecnologia, da área de informação, e ele foi o criador da Lisp. A Lisp é uma linguagem de programação voltada para a área de inteligência artificial e ela é base das linguagens que são utilizadas até hoje. Essa conferência foi tão importante, foi tão significativa para a história da inteligência artificial que ela despertou interesses do governo americano, através da sua agência, a ARPA, onde nasceu a internet, a ARPANET, e de algumas grandes empresas que começaram a perceber que isso poderia ser interessante para os negócios. Em 1959, surgem os primeiros termos de Machine Learning, máquinas que aprendem, mas ainda muito rústicos, muito teóricos, muito acadêmicos, mas termos que já eram discutidos na época. Em 1969, é lançado o Shakey, que foi o primeiro robô programado com inteligência artificial. Ele até apresentava algumas falhas, não funcionava muito bem, mas ele foi o primeiro robô que conseguiu andar num ambiente com obstáculos. E isso, para a época, foi um grande salto de conhecimento. Depois dessa época, até 1980, a gente tem meio que um apagão na história da inteligência artificial, porque as crises econômicas, a falta de investimento na área, deu esse break. Em 1981, passado esse apagão da inteligência artificial, dos desenvolvimentos dessa área, a gente começa a ter uma retomada. E aí são criados os primeiros softwares especialistas, os softwares especializados em assuntos específicos que conseguem ter um rendimento, uma performance muito alta, muito forte em relação aos algoritmos mais antigos. Em 1984, a gente tem a grande disseminação dos microprocessadores. Junto com ele é introduzido o conceito de microcomputador, isso aí também vem carregado de inteligência artificial, meio que dentro ali, meio que encapsulado, né, nos computadores, mas já com uma acessibilidade ali ao público comum, podendo ter acesso a isso. Em 1990, a gente tem o boom da internet, e aí as pesquisas e as indexações começam a surgir. Em 1991, o Google cria sua primeira estrutura de indexação. Alguns outros players do mercado também tentam isso, mas só um obtém sucesso. Em 2005, começa a se falar em carros autônomos, né, com acesso ao público. A gente tem o Tran aí, que é um entusiasta, um cientista, um pesquisador, que desenvolveu também essa tecnologia. Em 2008, a Google lança a pesquisa por voz nos celulares, já integrado com todos os smartphones, tanto Android quanto iOS. E em 2011, a gente começa a ter os assistentes virtuais disponibilizados no mercado. Aí a gente tem a Siri, da Apple, a gente tem a Alexa, da Amazon, temos aí o Google Assistente e temos o Watson, da IBM. O Watson, inclusive, é uma inteligência artificial que está sendo direcionada para a área médica, a qual tem apresentado ótimos resultados. 2020, mais precisamente janeiro de 2020, a Airbus promove o seu primeiro voo com aterrissagem e decolagem totalmente gerenciado por inteligência artificial. Eles deixam de utilizar
os equipamentos de estrutura, físicos, mecânicos, e passam a utilizar 100% um software que faz o controle, tanto da decolagem quanto do pouso do avião. O que foi tido como sucesso, porque não houve nenhum problema. Tem até um videozinho que eu vou deixar ali na descrição do vídeo para você depois verificar. Bom, 2020 então a gente já está praticamente na atualidade. O que a gente tem de interessante acontecendo? A gente tem então hoje a inteligência artificial sendo aplicada a todo momento em nossas vidas. Ela está sendo aplicada hoje no celular que você carrega na tua bolsa, ou no teu bolso, ou na palma da tua mão. Ela está aplicada nos notebooks, nos computadores pessoais que você tem na sua casa, nos seus desktops, nos tablets, nas TVs, nas geladeiras, em alguns eletrodomésticos, e aí a gente recai um pouquinho sobre o conceito de internet das coisas, mas que por trás tem ali um sistema, tem ali um software de inteligência artificial. No mundo atual, gente, praticamente é impossível não ter nenhuma relação com a inteligência artificial, porque praticamente todos os produtos, todos os componentes que você utiliza, que você necessita para sobreviver, em algum momento eles foram pensados, eles passaram por um processo onde houve sim uma interação de sistema, de software, baseado numa inteligência artificial. Os carros autônomos têm ganhado um destaque na mídia. Por quê? Imaginem vocês, pós a Revolução Industrial foi inventado o carro. Então a gente sai de uma estrutura, né, um veículo que era tracionado por animais, e a gente passa a ter uma máquina que exige um motorista. Agora a gente está tendo uma outra evolução que é não precisar do motorista. É engraçado, mas é interessante. Isso é inteligência artificial. O carro autônomo, imagina você, por um aplicativo você chama o carro vem sozinho, você entra nele e te deixa no destino, sem nenhum motorista, sem nenhuma interferência humana. Temos a inteligência artificial agindo 100% do tempo. Tem um vídeo também muito legal da Tesla que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois vocês podem dar uma olhadinha. Nas mídias sociais existe uma sobrecarga aí de inteligência artificial. A gente tem vários conceitos. A gente tem o Big Data, por exemplo, que é os grandes bancos de dados que fazem aquelas sugestões. Você pesquisou lá que quer comprar uma geladeira e daí começa a aparecer um monte de geladeira para você comprar de um monte de loja. E aí, gente, faço um parênteses aqui. A inteligência artificial não é só o termo inteligência artificial. Ela engloba vários termos, vários estudos que hoje compõem um conglomerado desse conhecimento. Então, a gente tem o machine learning, ou as máquinas que aprendem sozinho. A gente tem os conceitos de Big Data, a gente tem os conceitos de indexação, a gente tem os conceitos de algoritmos especializados. São conceitos mais técnicos que estão enrustidos ali por trás da internet ou por trás das tecnologias, mas que acabam remetendo a essa situação de alta tecnologia de inteligência artificial. Na aviação, agora em 2020, que tivemos aí uma clarificação, né, um teste prático, real, de inteligência artificial. É uma área que ainda tem muito a crescer, mas que já acordou que está envolvido também. Então a gente tem aí os carros acontecendo e agora a aviação indo por esse caminho. Muito provavelmente teremos várias outras áreas que vão permear, que vão caminhar para isso. Isso nos remete a uma coisa. As máquinas vão tomar o nosso lugar? Elas vão tirar o nosso emprego? É uma pergunta difícil de responder. Por quê? Algumas situações, aquelas situações que são mais repetitivas, aquelas linhas de produção, infelizmente ou felizmente, ainda não dá para medir isso muito bem, sim, elas vão tirar, porque as máquinas conseguem fazer os movimentos repetitivos ali programados de uma forma muito eficiente. Mas não vemos isso como um fim, né, como uma supremacia das máquinas, porque ainda assim a maioria dos processos precisam de uma pessoa, precisam de um ser humano para tomar algumas decisões. Nós estamos entrando agora numa era onde as máquinas aprendem, onde alguns algoritmos são capazes de entender uma situação, desenvolver ela internamente ali e fazer com que a máquina aprenda sozinho. Será que no futuro a gente vai ter um robô que vai ser o chefe de um robô, que vai ter o seu funcionário? E aí a gente se pergunta, será que o meu trabalho, o que eu faço hoje, vai ser feito por um robô, vai ser feito por uma inteligência artificial? Se o teu emprego vai ser substituído por máquina. Lógico, isso ainda é uma coisa muito teórica, está muito no início, mas é um fato, é um conceito que a gente tem que começar a pensar, começar a analisar. Outro exemplo interessante de inteligência artificial
é o grande canal de streaming que todo mundo tem aí no seu celular, na sua casa. Quando você vai ver um filme, você percebe que ele tem várias capinhas diferentes do mesmo filme. Isso aí é uma inteligência artificial que está aplicada ali para entender o teu comportamento. Então esse sistema dessa empresa de streaming faz o seguinte: ele fica lendo ali o teu comportamento. Conforme você vai vendo o filme, ele vai armazenando aquilo. Então o Marcon é um cara que gosta de assistir filme de ação. Na hora que ele for sugerir para mim, ou que eu pesquisar aquele filme, ele vai pegar a capinha ali que mais se parece com o filme de ação. Para quê? Para eu me entusiasmar, para eu me falar, pô, eu vou ver esse filme. É uma forma de direcionar o teu raciocínio. Sim. Isso é bom? Isso é ruim? Também ainda está muito no começo, não dá para medir. Aos meus olhos, é um pouco complicado, porque a gente vai ter que manter o discernimento humano em relação a isso. Porque se você tem dentro, por exemplo, dessa estrutura que eu estou citando, um comportamento que ele é sempre o mesmo e a máquina começa a te sugerir em cima daquilo que você pensa, é complicado, porque você começa a não conseguir olhar fora daquilo. Ele vai ficar só sugerindo filmes de ação para mim? Pô, mas eu quero ver um filme de romance, eu quero ver um filme de ficção científica. E aí, como é que fica? Ele não vai sugerir? Então é uma coisa que eu acho que ainda está no início, tem muito a desenvolver. Acredito que os cientistas da área, as empresas, os estudiosos vão trabalhar isso melhor, vão tratar isso, até porque o senso crítico ele vai chegar num ponto que ele vai exigir isso. Não vejo isso como um fim, não vejo isso como as máquinas sobrepondo aos seres humanos. Tá? Vejo isso como uma etapa da evolução, a gente está tendo que passar por isso, a gente está passando por isso nas mídias sociais também, né? Inclusive tem até um documentário muito interessante falando sobre isso, que por trás ali da mecânica das inteligências artificiais que são aplicadas nas mídias sociais, eles acabam fazendo meio que um direcionamento das suas decisões, dos seus gostos, dos seus desejos. Isso também é uma coisa que a gente acredita que ainda vai evoluir, vai melhorar. Por isso que eu entendo que o ser humano ainda vai ser o componente mais importante. O ser humano vai precisar ter muita inteligência humana para saber que a inteligência artificial, em algumas situações, ainda vai ter que se desenvolver. Então, nesses exemplos dados até agora, a gente percebe que há uma força ali para que você fique dentro daquilo que você está encapsulado. Mas que, ao mesmo tempo, você consiga ter meios de sair um pouco fora, de olhar fora da caixinha, que é essa grande sacada ainda da mente humana. Bom, por fim, gente, a conclusão que se chega é que a inteligência artificial ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, ela vai estar presente em tudo isso que a gente falou, ela vai estar presente lá na geladeira, que vai identificar que tal produto acabou e ele já vai mandar uma solicitação para o supermercado mais próximo da tua casa, pesquisando o preço, mostrar na tela, e aí você vai clicar ali, já fazer o teu pedido e dali a alguns minutos o entregador lá do mercado, ou quem sabe um robozinho, um drone lá do mercado, vem atrás dessa mercadoria. A inteligência artificial está nos conceitos das novas metodologias de ensino, das novas ferramentas, das novas técnicas. Então é um caminho que não dá, é um caminho sem volta, não dá para voltar para trás, é um caminho só para frente, que a gente, como ser humano, vai ter que aprender a lidar e a interagir com ele. Eu vejo isso como um ganho. Após serem tratadas essas questões, dele tratar aquilo que é o comportamento que você mais precisa, que você mais segue, num segundo momento eu acredito que nós vamos ter aí uma espécie de simbiose, uma espécie de combinação de ser humano-máquina. Imaginem vocês, por exemplo, a qualidade de um diagnóstico de saúde, onde vai poder ser usado o processamento de uma máquina, um processamento de inteligência artificial que vai verificar ali em coisa de minutos milhões de dados, e o toque e o senso crítico humano, onde o médico vai pegar essa informação e dentro da experiência vivida dele, de ser humano, vai combinar ali um tratamento, vai agilizar um diagnóstico. Então a gente vê ganhos, sim, nesses pontos. O fato é que ainda é um assunto que está em constante evolução, vai continuar evoluindo, tem muito a crescer, e a gente tem que estar preparado para se adaptar a ela, para se adequar a isso. Bom, e aí? Você já teve alguma experiência com inteligência artificial? Comenta aí no vídeo, comenta se ela foi boa, se ela foi ruim, como foi. Fala pra gente. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal.
encaminha para os seus amigos, lembrando sempre que o WhatsApp leva conhecimento de qualidade. Fica aqui o meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!